A dança das cadeiras que gera otimismo nos bastidores pela contratação de Roger Guedes. A situação de Gustavo Cuejar deve ir para o jogo contra o Sport e também a esperança nas categorias de base para um futuro promissor do tricolor. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Antes da gente ir para os assuntos, vamos falar de Contel Telecom, a nova parceira aqui do canal de Lucas Pilar. E olha só o recado da Contel, tá? Quer navegar com velocidade craque e economizar de verdade? Aproveite e garanta já o seu chip da Contel Telecom, com planos aí de R$ 39,90 até R$ 84,90, tá? Com internet rápida, WhatsApp ilimitado, chamadas ilimitadas e planos até com Waze ilimitado. Tu aí que é motora, gosta de utilizar o Waze nas estradas? Tem plano lá da Contel com Waze ilimitado e mais, tá? Internet que acumula. Se tu pega o plano de 20 GB e utiliza 10, tu vai ter 30 GB no mês seguinte. É a oportunidade lá da Contel Telecom. Então chama aqui no QR Code no canto da tela, chama lá no WhatsApp, faz teu orçamento, fala que viu aqui no canal de Lucas Pilar, que eles vão te dar um atendimento especial. Então, aqui no QR Code, também na descrição, tu tem a oportunidade de fechar teu plano com a Contel Telecom. Contel Telecom conectando você dentro e fora das 4 linhas. Gente, vamos lá, vamos começar um vídeo de hoje falando sobre o Roger Guedes, tá? Porque uma informação de ontem gerou expectativa nos bastidores sobre a contratação do Roger Guedes. O que tá acontecendo? A gente sabe, tem otimismo de fechar com o atacante brasileiro, mas a negociação do clube qatari por um jogador deu um otimismo maior. O que está acontecendo? O Al Rayyan está fechando a contratação do Brian Rodrigues, tá? Ponto uruguaio, que está na América do México e que seria o substituto do Roger Guedes na equipe, tá? O Brian Rodrigues, inclusive, nem joga a partida de hoje pela Leagues Cup do América do México contra o Portland Timbers. Essa é a expectativa. Inclusive, o treinador da equipe, André Jardine, brasileiro que está lá há algum tempo, falou que já está aceitando o fato de que o Brian Rodrigues será negociado sim, tá? Não ficará no elenco mexicano e terá suas malas prontas para o Catar para ser um jogador do Al Rayyan. Isso faz com que o otimismo do Roger Guedes cresça, tá? Porque o Roger Guedes estava sendo travado e uma das situações que estava sendo travado pelo clube qatari era de busca por um reforço, busca por um substituto do ponta brasileiro. Buscando esse ponta, sendo ele o Brian Rodrigues, dá um otimismo maior para o Al Rayyan, enfim, aceitar a proposta pelo Roger Guedes. A gente sabe também, Paulo Pitombeira, seu empresário, foi para o Catar para tentar resolver a situação e isso muda muita coisa no negócio, tá? Então a tendência é de que nos próximos dias a gente tenha um encaminhamento importante na negociação. E mais, tá? O Leonardo Miller, lá do Careca de Saber TV, trouxe informação que uma semana é o prazo que tem a expectativa do Marcelo Marques e seus pares que fecha o negócio. Então, tá meio travado, faz parte de uma negociação complexa, mas esses últimos fatos dessa semana, desses últimos dias, vem trazendo uma esperança que até o final da semana, ali por volta de quinta e sexta-feira, tenha novidades importantes e um encaminhamento importante da negociação para o Roger Guedes ser de fato o jogador do Grêmio ainda nessa janela. Um reforço incontestável que Marcelo Marques garantiu que traria para o tricolor ainda nessa janela, tá bem? Falando em reforço, falando em jogador, a gente fala aqui de Gustavo Cuejar. Porque o que acontece? Cuejar, a gente sabe, tá passando por um recondicionamento físico, expectativa que agora de fato volte a atuar com a camisa do Grêmio. E se tem muita esperança que ele esteja em campo contra o Sport no próximo final de semana. A informação do Bruno Flores é que existe sim uma expectativa que ele vá ao jogo, mas não é garantia. Por que não é garantia? Porque o Gustavo Cuejar vem sofrendo no treino, tá? E aqui não é sofrendo muito na questão do treino físico, tá?
mas no ritmo de jogo, no treinamento com bola com seus companheiros. O Cuéllar não vem entregando o esperado. E isso pode fazer com que sua reestreia adie com a camisa tricolor, tá? Existe, como disse, a esperança de ele jogar no domingo, mas não é 100% certa. Para deixar muito claro aqui, tá? O Cuéllar, ele não é que ele não está afim, tá? Ele realmente não consegue. Essa é a informação de bastidor. O Cuéllar tá tentando, ele entende que não tá entregando o esperado, está bravo consigo mesmo, porque ele vem para o Brasil com uma expectativa, principalmente, de voltar à seleção colombiana, de disputar a Copa de 2026. Isso vem frustrando muito o atleta. Então, ele está querendo, ele está tentando, se esforçando, mas não está conseguindo dar a volta por cima. Então, existe essa expectativa de jogar no próximo domingo, mas ela não é 100% garantida. Depende muito dessa semana de treinamentos, de como o Cuéllar vai treinar juntamente com esse elenco, e se o Mano entender que é possível alguns minutos, ele vai estar na partida contra o Sport. Mas titular praticamente descartado, devemos começar aí com Dodi Vila Sante, o Cuéllar, então, se relacionado, deve ganhar alguns minutos também. Para fechar esse assunto, eu quero trazer um assunto muito bacana, tá? Que é as categorias de base. O que acontece? Recentemente foi divulgada a lista de convocação para amistosos do Sub-17, se preparando aí para o campeonato que vai ter da categoria com a seleção brasileira. O Grêmio é o time que mais tem jogadores convocados, tá? Estamos falando de 5 atletas da categoria Sub-17 que está com a delegação que vai fazer esses amistosos nos próximos dias, tá? O goleiro Gabriel Menegon, Luiz Eduardo, zagueiro. Tem também o Thiaguinho, Benjamin e Gabriel Mack, tá? 5 atletas, então, do Sub-17. O que dá uma esperança muito importante para o Grêmio no futuro próximo de ter uma base que consiga ser promissora, que consiga ter jogadores que entreguem algo no profissional e que renda dinheiro aos cofres do Grêmio. Porque é isso que acontece nas categorias de base. Tu forma um jogador para ele performar no profissional e gerar lucro aos cofres, tá? É a categoria 2008 que é a mais esperançosa que temos aí dentre as próximas que estão para ser firmadas no profissional. Sub-20, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Se livrou do rebaixamento na última rodada e não está entregando o que se espera. Mas a 17 a gente tem um pensamento diferente, um pensamento que pode sim entregar alguma coisa com ótimos jogadores, tá? Além dos que eu citei, né? E falando ainda dos que eu citei, o Luiz Eduardo, treinando somente com o profissional, foi relacionado para o jogo contra o Fluminense. A gente tem expectativa no Gabriel Mack, no Thiaguinho também, apesar de não estar jogando no profissional, tá jogando na 20, mas tem uma expectativa. O goleiro Gabriel Menegon é o principal goleiro que a gente tem na base hoje, tá? Uma esperança muito boa pro futuro. Gabriel Menegon, goleiro titular da seleção sub-17, tá? O Benjamin também é um ótimo atacante, não um atacante de lado. Tem também o João Borne, que é um jogador que tem muita esperança, vem atuando super bem na categoria sub-17. O Roger é outro atleta, volante Danilo. Tem vários jogadores do Grêmio que têm esperança de que possam render no futuro breve. E essa convocação da seleção brasileira com 5 atletas gremistas, sendo o time que mais teve convocados, dá uma esperança em cima disso. Dá uma esperança que a base sim do Grêmio ainda é formadora e a gente pode ter aí jogadores importantes integrando o sub-20 no próximo ano até o profissional e ter uma esperança de que no futuro possam render coisas importantes para o Grêmio dentro e fora de campo, tá bem? Deixa o like e deixa a tua opinião nos comentários. O que tu acha do Roger Guedes? Tá otimista? Tá otimista? Acha que essa semana fecha? E também sobre o Cuéllar. Tu acha que ele vai pro jogo? Colocaria ele titular? Quero saber tua opinião, tá certo? E não te esquece, não deixou o like, deixa o like. Não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. Um beijo para todo mundo e a gente se vê em breve.